Descubra como a ganância da indústria de videogames se tornou um perigo para ela mesma, com jogos cheios de microtransações que parecem sugar toda a diversão que tem neles. Títulos sendo lançados inacabados e repleto de bugs. Além de um foco desenfreado no lucro sem se importar com a qualidade do produto que está sendo entregue para os jogadores. A indústria dos videogames está cada vez mais tirando a essência criativa e fazendo sempre jogos que parecem mais um copia e cola. Eu cresci jogando videogame, não importava qual era o console. Se o jogo era legal, eu jogava. Eu fazia isso todos os dias e de pouco em pouco eu fui jogando menos. Até que chegou um ponto em que eu percebi que eu tenho consumido muito mais vídeos sobre videogames do que realmente parado pra jogar. E isso não é porque eu sou uma pessoa que tem que trabalhar muito todos os dias e que fica sem tempo. Ou então porque a minha vida social é muito agitada. Nem perto disso. No meu horário livre, eu fico bastante tempo vendo vídeos no YouTube, assistindo alguma série ou então encontrando com meus amigos. Mas eu realmente sinto falta daquela sensação de você pegar um jogo pra jogar e ficar tão imerso a ponto de você não querer parar até que você finalmente consiga zerar aquele jogo. E faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não me sinto assim em relação a videogame. Hoje, quando eu paro pra jogar algum jogo, tudo que eu penso é que eu não consigo mais me divertir como eu fazia antigamente. E é impossível não considerar como a indústria tem desempenhado um papel nisso. Infelizmente, a busca incessante por lucros muitas vezes acaba tendo um impacto direto na nossa experiência como jogadores. O videogame é a maior indústria de entretenimento do mundo, faturando mais até do que a música e o cinema, mesmo se a gente colocar esses dois juntos. Só em 2022, a indústria global de jogos faturou 196 bilhões de dólares. Além disso, segundo algumas projeções feitas, a expectativa é que esse valor suba ainda mais para 321 bilhões de dólares até 2026. E até lá, a EA já vai estar cobrando seus R$800 por FIFA, que não é mais FIFA. As empresas de games vivem dizendo que o custo para fazer jogos é muito alto e que por causa disso eles cobram tão caro. Mas parece que vender jogo a preço absurdo não é suficiente. Eles precisavam de mais. E assim nasce o trio perfeito para tirar dinheiro de quem só queria ter uma experiência completa e divertida. Pacotes de expansões inúteis e rasos, microtransações ridículas e a pior de todas, pra mim, lançar jogos com conteúdos bloqueados atrás de DLCs caras ou edições especiais, fazendo com que a gente tenha que gastar mais dinheiro para ter a experiência completa. The Sims com certeza é o primeiro jogo que me vem na cabeça quando eu falo isso. Porém, recentemente eu descobri que nos jogos de lutas, as empresas simplesmente não colocam alguns personagens principais da franquia do jogo. Eles praticamente te obrigam a pagar mais se tu quiser jogar com um personagem que já deveria estar lá. Imagina o cenário. Você comprou um ingresso para ir no cinema ver o filme da Barbie. Mas aí quando você chega pra assistir, você descobre que pra ter a Barbie, você tem que pagar mais R$30. Vê como isso fica um absurdo quando a gente muda o cenário? Mas mesmo assim, isso acontece nos videogames. Além do conteúdo bloqueado, a gente também tem as microtransações, que estão ameaçando se tornar o objetivo central dos jogos. Os jogos free-to-play e mobile já são desenvolvidos com as microtransações como objetivo principal do jogo. A maioria deles não tem o objetivo final, mas sim vários objetivos que são alimentados por gastos. São vários dinheirinhos ali correndo na veia deles. Os jogos costumavam ser uma forma de escapismo e diversão, mas agora parece que só tá se transformando em fonte de lucro desenfreado para as empresas. Você quer aumentar a sua experiência? Pague! Você quer passar de fase, mas com os recursos normais não existe essa possibilidade? Pague! O que eles estão fazendo é vincular o progresso do jogo no seu gasto e não na sua gameplay. E eu sei que vai ter gente aqui usando o argumento de que só compra quem quer, que você não precisa comprar pra jogar, e isso é verdade até um certo ponto. Porque hoje em dia tem muitos jogos que são pay to win. Eles praticamente te obrigam a pagar se você quiser ter no mínimo uma chance de ganhar. Até porque enquanto você tem a sua arma que é do jogo base, do nada vem um cara com a Sniper edição Deluxe Master Ultimate e te acerta de tão distante, que tu nem consegue ver de onde o maluco tava. Se a ganância pode prejudicar a indústria de jogos, a enganação é o truque que muitas empresas usam para garantir que o bolso delas fique cada vez com mais money. Isso a qualquer custo, até mesmo se for a credibilidade. A enganação tá no mundo dos jogos há muito tempo.
trailers que mentem prometendo bem mais do que o jogo entrega, seja em questão de gráficos, tamanho de mundo e entre muitos outros fatores. A gente sempre vê uma promessa gigante surgir uma hora ou outra no mundo dos jogos. E o resultado disso é simples: decepcionar os jogadores. Como foi o caso de Watch Dogs, que quando teve o seu trailer mostrando pro público, mostrava um gráfico absurdo, um mundo com NPCs que pareciam estar vivos realmente e não faziam só coisas padrões de NPCs. Mas quando chegou, era só mais um jogo ok. Não tinha nada daquilo que tinha sido mostrado. Agora, o que é mais importante para uma empresa gigante? Lançar um jogo completo e sem bugs ou lançar um jogo? Bom, Cyberpunk respondeu essa pergunta, não é mesmo? Nos últimos anos, as empresas chegaram num ponto que elas não estão nem vendendo jogos inacabados apenas, mas sim jogos xoxos, capengas, manco, anêmico, frágil e inconsistente. Como foi o caso de Resident Evil 3 Remake. Já não entra na minha cabeça você fazer um remake de um jogo que foi um sucesso e você conseguir fazer ele errado. Era literalmente só fazer o que tinha no original. Mas a Capcom, assim como muitas empresas, decidiu não dar valor à qualidade do jogo. E eu acho que foi muito mais arriscado fazer isso em um jogo que era um dos mais conhecidos deles. A consequência disso tudo é a perda de confiança dos jogadores. Por isso que tanta gente ficou com o pé atrás do remake do Resident Evil 4. Você lembra quando as pessoas lançavam os jogos completos e tinham maior cuidado para não ter bugs? Porque simplesmente não existia isso de a gente vai lançando os patches de atualização e consertando os erros. E beleza, bugs sempre existiram nos jogos. Mas hoje a galera fica muito de boas entregando um jogo inacabado. Só pelo fato de que agora eles conseguem corrigir isso mais tarde. Os jogos precisam do seu tempo para serem finalizados. Mesmo os jogos inacabados sendo uma coisa desrespeitosa e que deixa muita gente irritada, tem um problema ainda maior na indústria de games. A originalidade nos jogos é o que permite a gente sonhar, explorar e experimentar. Quando ela é sacrificada em busca de lucros rápidos, todo mundo perde. Os desenvolvedores, os jogadores e a própria indústria de jogos. A ideia do jogo do Pokémon surgiu quando o criador foi visitar a sua cidade natal. Ele ficou várias horas explorando o lugar, indo em florestas, passando perto de rios e pegando insetos. Eu também não entendi muito essa ideia de diversão ali do cara, né? Mas quem sou eu ali pra julgar? Quando ele foi visitar a sua cidade, quando ele já era adulto, as florestas e os lugares que ele gostava de ir pra pegar os bichos tinham virado prédios, estacionamentos e uma cidade no geral, né? Ele então pensou nas crianças que poderiam não ter a vivência que ele teve na sua infância, de procurar pelos insetos. Foi então que ele juntou isso e o amor que ele tinha por jogos e assim nasceu o jogo de Pokémon. O interessante aqui é ver que o jogo de Pokémon não seguiu uma fórmula pré-definida por uma empresa para poder fazer o jogo. E a maioria dos jogos antigos eram assim. Uma pessoa tinha alguma ideia de algo baseado na vivência ou em alguma coisa que ela gostava. E dali vinha uma inspiração para fazer um jogo. Hoje, tudo já é premeditado. A verdade é que a maioria dos jogos atuais parece seguir um padrão ou uma fórmula que eles acham que seria mais garantida para o sucesso. Isso quando as empresas não simplesmente reutilizam a base de um jogo para fazer um outro sem fazer nenhuma mudança significativa que justifique vender a um full price. Como é o caso do FIFA, que praticamente só muda o gráfico a cada ano e às vezes nem isso, hein? A fórmula é simples, coloca um gráfico realista, um roteiro de história genérica e uma jogabilidade mais ou menos. O resultado são jogos que parecem mais do mesmo. O medo que as empresas de games têm de fracassar acaba levando ao desenvolvimento de jogos previsíveis em vez de experimentar novas ideias. E tudo bem, você não precisa fazer algo inovador para você ser original ou ter essência. Até porque é muito difícil você criar algo que é 100% novo hoje em dia. Mas você pode pegar referências de coisas que funcionaram e ainda assim ter um toque diferenciado. Tipo o anime de Jujutsu Kaisen. Dá pra ver que o autor se inspirou em Naruto. Mas ainda assim, Jujutsu tem a sua identidade própria. Ou você acha que The Last of Us tem um roteiro super diferente de outras coisas que a gente já viu? Não tem. É um mundo apocalíptico com sobreviventes. E se a gente for parar pra pensar, é a mesma coisa de The Walking Dead da Telltale, Resident Evil e muitos outros jogos com essa temática. Mas mesmo assim, esses jogos eles têm o seu diferencial e a sua essência. Mas hoje, isso parece estar se perdendo cada vez mais. A indústria de games cada vez mais lança esses jogos genéricos que se tornam esquecíveis com o tempo. O primeiro jogo que eu joguei no meu PS2 foi o Resident Evil 4. E eu lembro que eu fiquei apavorada, mas ao mesmo tempo eu tinha ficado
ficado muito animada e bem curiosa. Quando eu zerei pela primeira vez, cada parte daquele jogo me deixava imersa. Cada cenário, cada inimigo diferente que eu tinha que enfrentar, a trilha sonora, cada cena tosca, eu amava tudo isso. Ou quando eu explorava o mundo do Super Mario 64. Eu esperava uma coisa totalmente nova a cada porta que eu abria. Os jogos pareciam muito mais especiais. E eu não tô falando isso pautado no sentimento de nostalgia. Porque eu sei também que tem muito jogo antigo que a gente pega pra rejogar e aí a gente vê que ele é bem lixoso. Mas a gente não pode dizer que os desenvolvedores daquela época não usavam a cabeça pra pensar em algo diferente pra trazer a cada lançamento. Não tinham muitos recursos, mas eles faziam o melhor que eles conseguiam. Como é o fato da neblina de Silent Hill. Ela foi criada para esconder os defeitos e os gráficos não finalizados do jogo, e acabou virando uma identidade visual. Qual foi a última vez que você jogou um jogo em que você sentiu que estava tendo uma experiência que realmente te fez sentir, tipo, caraca, isso aqui, ó, tá insano de divertido? Bom, pra mim faz um tempinho, pra ser bem sincera. Cada vez mais a qualidade dos jogos vem sendo sacrificada por conta da ganância das empresas. E isso é muito triste. Por isso que eu acho que eu tenho jogado muito mais jogos indies. Eles não prometem nada e cumprem tudo. Além de contarem com a essência que os jogos de grandes orçamentos parecem ter perdido. Você quer saber o meu processo de criação de vídeo e como eu monetizei esse canal com praticamente um vídeo? Dá uma olhada no link da descrição. Agora, se quer entender como a EA destruiu The Sims, assiste o vídeo a seguir. Meu nome é Júlia e bora conversar.